uma coisa que o Gerdel explora muito bem nas lives, né, que você faz para reflexão. O Kleber, praticamente, eu estou te conhecendo agora, né? Com a grata surpresa. Obrigado. Você chamou a atenção. E, aliás, estou adorando. Estou gostando. Fico feliz. Mas o Gerdel... trabalha muito essa coisa do crente, da congregação, não conseguir virar ancião, e ele se rebela, não é? E aí começa o número grande. Você fez uma análise, uma live, você fez uma análise muito didática. O número grande, você fez uma análise, você fez uma análise muito didática, explicando que boa parte dos que ficam crítica é uma mágoa por não ter. Exatamente, não é? Exatamente. Você podia explorar um pouquinho isso? Eu percebo que é uma posição relevante na igreja. Só que só tem um púlpito e só tem 3 ministérios. Não dá para ser todos. Sim. Sabe? Então a pessoa, ela é uma forma de ser relevante. É o que aconteceu no Brás. Nós vemos essas pessoas que tomaram poder. Por quê? Porque financeiramente eles nunca tiveram sucesso. Você sabe do que eu tô falando. A única forma de achar de ser relevante, porque eu vou me posicionar aqui e eu vou ser o presidente e vou ser o líder. E foi o que ele fez. Nós sabemos disso. Então isso nas igrejas pequenas também. A pessoa cria uma ambição espiritual tão grande, cara, que ele quer ser o pregador do lugar. Nós temos um dos críticos, que eu não vou chamar de crítico, porque pra mim não é crítica, aquilo lá é ataque, é revolta. Por que ele é assim? Porque ele esperava uma vaga, e foi o cunhado dele pra vaga dele. Por quê? Porque tinha um chamado, ou porque Deus quis dessa forma, vamos dizer dessa forma. E hoje ele é o principal que ataca a congregação, é ele. Eu conheço a região dele, conheço o ancião que era de lá, e ele me disse, é simplesmente isso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, Se o irmão Salvador vier... pegar um desses aí e falar, ó, volta aqui que nós vamos te dar um ministério. Eles voltam na hora. Isso não vai acontecer, mas é uma missão. E eles não querem falar para um outro povo, porque senão eles teriam montado uma outra igreja. Eles querem a congregação. Não, então... dele, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, já volto aqui. Eu ia fazer um vídeo, falando, nem vou. Um camarada chamado Gerdel Oliva e um outro fizeram um comentário sobre mim num podcast. Gerdel, o que você acha lá do cara lá e tal? Aí o Gerdel Oliva disse que, como é que fala? Não, esses camaradas aí que queria ministério na graça, na obra dele. Lá ele não conseguiu. Aí o cunhado dele conseguiu o ministério, aí ele ficou revoltado. Gente, é tão estúpido esses argumentos. Por quê? Ele ouviu eu falar isso alguma vez em algum lugar? Não. Alguém da CCB já viu eu falar isso em algum lugar? Não. Eu desafio aparecer alguém que fez comum comigo dizer que eu puxava saco de qualquer pessoa lá dentro. Não. Aos 23 anos, eu já questionava os anciãos. Você não estava nem esperando nada. Porque desde o começo eu amei a escritura. Quem que quer ministério na CCB e vai questionar ancião? Quem?
Ninguém faz um negócio desse. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. O camarada inventa essas coisas da cabeça dele, porque não tem informação sobre isso em lugar algum. Ele inventa isso porque na cabeça ele é tão fanático e tapado que ele acredita, ele pensa assim, é impossível sair da CCB, porque é a graça. Quem sai da CCB é porque foi colocado pra fora, ou porque ele tem que achar um problema em nós, porque ele nunca vai conseguir olhar e falar, não, eles saíram porque não tem evangelho. Você tá entendendo, irmão? E o camarada do bigodão lá, porque eu corrigi ele, né? Ele falou uma bobagem lá, e eu fui lá e corrigi ele, explicando uma passagem bíblica. Aí ficou bravo, aí ele levantou essa bola para o Gerdel Oliva me bater, pra falar essas abobrinhas que ele fala lá, né? Aí, na cabeça deles, é simplesmente isso. E eu vou só acrescentar mais uma coisa nesse comentário. Vamos partir do pressuposto que ele tivesse razão. Vamos partir de um pressuposto que o Josafá queria ministério lá dentro. Tá. Vamos partir do pressuposto. Suponhamos. Tá, beleza, é isso, tá. Agora eu te pergunto. O que eu queria ou o que eu não alcancei lá vai mudar as heresias que a sua igreja fala? Ou seja, vai diminuir a verdade que eu digo aqui? Ou seja, não importa as minhas motivações, o resultado, cálculo de 1 mais 1 é 2, não importa se eu sou uma pessoa má, uma pessoa branca, uma pessoa boa, uma pessoa gorda. Entenda, meu irmão. O cálculo matemático, eu estou dando exemplo na matemática, que é para você entender que é a verdade e o evangelho. Não importa por quem está sendo dito, eles são autossuficientes neles mesmos. Só para você entender, se um santo aqui fora, um padre, um pastor, ele fizer um cálculo, né, uma tabuada, tá certa a tabuada? Ele é santo, tá certo, a tabuada ela é autossuficiente em si mesma, ou seja, 3 vezes 3 vai ser 9, não importa quem está fazendo o cálculo. Se você levar esse papel para alguém dentro da cadeia fazer esse cálculo, vai ser 3 vezes 3, vai ser 9 do mesmo jeito, não muda nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? O evangelho não depende de mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não importa quais são as motivações dessas pessoas, se é por avareza, se é por idolatria, se é por porfia, se é por... Não importa. O que importa é que o evangelho seja pregado. E o apóstolo Paulo está dizendo, partindo do pressuposto daqueles que pregam o evangelho, que a CCB está na situação pior do que essa ainda. O apóstolo Paulo está falando dos que pregam. Não importa quais são as motivações dessas pessoas. O que é importante é a verdade que eles estão dizendo. É ela que vai transformar as pessoas. Então, irmão, tá? Hoje eu tô aqui fazendo as minhas críticas. Se algum dia que Deus o livre, acontecer alguma coisa comigo, né? Eu não sei, né? Acabo virando uma pessoa má, qualquer coisa, não vai mudar em absolutamente nada as análises que eu fiz, tudo que eu fiz, tudo que eu falei, porque verdade é verdade e ponto final. Entenda, eu estou partindo de um pressuposto, tá? Para você entender que não adianta o ataque pessoal, que não vai desmontar aquilo que a gente diz. Porque a estratégia desses homens é essa. Já que eu não posso contra o que ele diz, eu vou tentar manchar o caráter dele com as nossas mentiras para poder diminuir o alcance do que ele diz, ou seja, afastar as pessoas deles. Essa é a esperteza diabólica, irmãos. Tá? Mas eu tô aqui um tempão, já entrou gente aqui que já fez comum comigo, né? E não tem nada do que dizer de mim. Ao contrário, vai investigar minha vida. Pode ir, como já fizeram. Vai lá no parque. Eu sou alguém que fala até os lugares que eu fiz comum aqui, porque não tem nada a esconder de ninguém. Vai lá no Parque Neide, em São Bernardo do Campo. Parque Neide, quando eu fui moço. Casei, fui fazer comum no outro bairro ao lado, porque eu fui morar no outro bairro, né? Alugamos um apartamentinho lá e a nossa comum foi Jardim Nazaré, São Bernardo do Campo. Daí a gente veio para Pindamonhangaba. A minha comum foi Jardim Mariana, em Pindamonhangaba. O pior lugar que eu já frequentei na minha vida. Jardim Mariana, um cooperador sem noção que só falava asneira. Depois eu fui
para o Moreira César, também Joel, cooperador. Esse tá no meu coração. Sabe aquele CCBano esforçado, gente, em ler a Bíblia, pregar o que tá dentro da Bíblia? Não tem para lá aquele homem honesto, sincerão, não que os outros não sejam, mas eu lembro na pandemia, esse irmão, que é de idade, ele foi, gente, ele pegou uma sacolinha com uma garrafinha d'água, 2 bananinhas, e ele foi na casa de cada membro dele. Ele não entrava na casa porque não podia, porque estava na época de restrição, do portão ele perguntava se estava tudo bem, se estavam precisando de alguma coisa e ia embora. Amoroso, amo esse irmão. Irmão Joel, não sei se um dia você vai estar ouvindo, Joel Isidoro, tá? Não é o outro lá não. Irmão Joel, eu amo o irmão de todo o meu coração. Agora eu desafio, vá procurar saber de mim nessas igrejas aí. Vá procurar, meu querido, para vocês quebrar essa cara de vocês de tonto, de vir falar, o Josafá estava atrás disso, estava atrás daquilo outro. O meu único objetivo é Jesus, desde o início da minha conversão. Jesus. Eu saí porque eu me apaixonei pela Escritura, por Cristo. E isso foi maior do que eu, foi crescendo dentro de mim, como até o dia de hoje cada vez cresce mais. Cada vez cresce mais. Agora voltando aqui à pregação, tá? Então, isso aqui é para aqueles tontos, aqueles malucos que ficam inventando. Gente, eles falam de um modo como se fosse fato. Eles inventam a cabeça deles. E aí eles replicam isso como se isso tivesse sido escrito em algum lugar, como se eu tivesse dito, como se ele tivesse uma palavra, ou seja, o camarada inventa da cabeça dele e faz da cabeça dele um fato. Fato é algo consumado, é algo que aconteceu. Ou seja, não tem um pingo de compromisso com a verdade. Agora, diferente dele, ele falou o que queria. Ficou lá passando pano, né? Bajulando os camaradas até ficar com quase 70 anos. Aí viu que não ia conseguir mais nada, né? E rapou fora. Falou mal de todo mundo, jogou sujeira, jogou merda no ventilador lá, o camarada. Falando mal dos outros, falando mal dos parentes. Vamos voltar aqui, tá? Olha a pregação, vamos ouvir. Senhor, glória. Se alguém perguntar qual foi a palavra, foi Malaquias 4, tá bom? E mais um pouquinho. 4. É verdade, eu nem tinha pensado nisso. Se alguém perguntar qual foi a palavra, presta atenção como o negócio consegue piorar. Se alguém perguntar qual foi a palavra, ele viu. Isso sempre acontece quando ele vê que tem gente fazendo cara feia. Ele já imaginou, vão me caguetar. Alguém vai ligar, aí ele fala, mas e aí, o que eu digo se me perguntar? Aí ele mesmo já responde, ó, irmão, se alguém perguntar, diz que foi Malaquias 4 mais alguma coisa. Em outras palavras, tá ensinando, tá orientando as pessoas a mentir. Olha, é verdade. Ó, o camarada tá orientando as pessoas. Isso é a prova de que é o demônio purinho. Na guia, que ele chamou de guia do Espírito Santo. Essa palavra guia é usada no Espiritismo. Gente, ele está orientando a pessoa a mentir. No mesmo instante em que ele diz, está guiado pelo Espírito Santo. É sério. Meu Deus do céu. Aí levanta alguém lá e questiona isso, aí vem você sabendo, tá incitando levantar na igreja e falar coisa. Pelo amor de Deus, tá ensinando as pessoas a mentir. Ou seja, o negócio consegue piorar, gente. Isso não é brincadeira. A CCB não é para amador, gente. É para nós que já conhece o negócio. Vamos ouvir. 4, 6 versos e mais um pouquinho, pronto. Glória a Deus, Santo. Só entra na comunhão. Gente, você vai entender o que Deus quer fazer entre nós. E ele ainda caprichou na mentira. Ele falou, gente, fala que foi Malaquias, fala que foi 4, uns 6 versos mais ou menos. Ou seja, né? Se alguém ligar aí na casa de vocês, fala, mente aí, né? Pra proteger nós aqui, tá bom? Tá protegendo nós. Se fosse Deus mesmo que estivesse dando pra fazer alguma coisa, ia precisar mentir? É sério que você ia ter que instruir as pessoas a contar uma mentira? Não tem vergonha? E eu desafio esse homem se ele vai ter coragem de chegar na tribuna e pedir perdão para as pessoas depois.
Porque depois dessa repercussão toda, deveria, no mínimo, chegar lá e falar assim, gente, eu quero pedir perdão. Para todos vocês. Quero pedir perdão porque o negócio tá feio, tá? O negócio tá feio, eu acho que eu passei da conta mesmo. Eu tava ouvindo umas críticas lá e eu até ensinei vocês a mentir. E eu quero pedir perdão em nome do Senhor Jesus. É isso o que as pessoas que estão arrependidas de verdade fazem. Falar que tá arrependido de coração e não tem coragem de reparar o dano, reparar, gente. Você tem que pedir perdão para elas e orientar essas pessoas que mentiram, que passou essa mentira lá para frente, né? Tem que orientar essas pessoas a também voltar atrás. Pera aí, gente. Eita, lasqueira. Agora danou-se tudo aqui no... Tem que orientar essas pessoas a voltar atrás. É isso que faz uma pessoa decente, honesta,